E aí, meu bruxo, você já jogou um jogo da sua franquia favorita que os últimos jogos lançados para ele foram uma obra-prima, mas quando finalmente foi ser lançado para uma nova geração do que seria um console novo da época, você meio que se decepcionasse? Pois é, foi o que aconteceu com Crash 4 de 2001. Como sabemos, os direitos autorais de Crash Bandicoot foram uma bagunça, e nem oficiais da Sony e da Naughty Dog foram. Expliquei isso em um vídeo passado sobre a trilogia original que, se você está curioso, estará no comentário fixado aqui embaixo. Mas, dando continuidade à história de criação da franquia Crash, quando infelizmente a Universal Studios precisou contratar outro estúdio para dar continuidade à cronologia que foi feita até Crash Warped, parece que não tiveram a paciência que a franquia precisava para poder se renovar e seguir o nível de qualidade da Naughty Dog. Depois de ter jogado isso aqui, fica nítido que superar em quesito de evolução esse último jogo do Crash seria uma tarefa muito difícil, porque praticamente tudo que foi melhorado na fórmula de Crash foi melhorado. Então isso faz pensar que seria a hora, finalmente, de lançarem um mapa mais aberto para a franquia, algo como vimos em Mario 64, ou então o próprio Jak and Daxter, que estava sendo feito pela Naughty Dog. Inicialmente, Mark Cerny, que era um dos produtores da Universal e praticamente o cara que deu a oportunidade da Naughty Dog desenvolver o personagem, estava à frente do projeto. Ele trabalhou em todos os jogos do Marsupial, até aquele momento pelo menos, e conhecia muito bem o que o personagem representava e como era a fórmula de jogo dele. E o pensamento dele era exatamente esse que eu falei. Era a hora do Crash aproveitar o pulo de direção, que na época seria do PlayStation 1 para o PlayStation 2, para aproveitar essa melhoria gráfica e de hardware que tinha nesses novos consoles. Então o mundo mais aberto seria o ideal, pelo menos na cabeça dele. Mas antes de continuarmos essa história, quero dizer que esse vídeo faz parte da série principal aqui do canal, História dos Games. Então se você curte esse conteúdo, cara, tá esperando o quê? Se inscreve aí embaixo, é de graça. E se você gostou desse vídeo, ou pelo menos se você vai gostar ou tá gostando até aqui, deixa um like, isso ajuda muito. Mas, continuando, o projeto inicialmente era para ser um jogo linear, como o Crash já estava acostumado, só que com o diferencial de mapa semi-aberto, onde você tem um objetivo a seguir, mas podemos explorar o vasto cenário. Algo que vemos em Crash to Insanity, que é um jogo muito aclamado pelos fãs da franquia. À procura de um estúdio que pudesse pelo menos se igualar em questão de criatividade, Mark Cerny escolheu a Traveler's Tales, que era uma empresa que já fez muitos jogos bons até aquela época. O nome inicialmente se chamava Crash Bandicoot Roads, que consistia em toda essa ideia de exploração e até viagens interplanetárias. E o estúdio, como a TT, já tinha feito um jogo bem no estilo mapa semi-aberto no Play 1. Você já deve ter ouvido falar. Toy Story 2, que você ficava se aventurando por diversos cenários, resolvendo puzzles e até batalhas com boss. O jogo era muito bem feito e divertido. O estúdio também é conhecido hoje em dia pelos jogos da franquia Lego, que são muito bons por sinal. Só que aí entra um problema sério no desenvolvimento. Mark Cerny, que era o cabeça do projeto, infelizmente se desentendeu com o pessoal da Universal e com o pessoal da Sony, e acabou abandonando o projeto. E pra piorar a situação, a Universal meio que só deu 12 meses pra eles produzirem o jogo. Cara, eu não sei mesmo o que se passou na cabeça dos engravatados lá, que acharam que o jogo ficaria bom sendo feito às peças assim. Aí, sabe aquele projeto do Crash? Refaz tudo e deixa igual o da Naughty Dog. Eu não quero que inove muito não. Mas senhor, nós já temos um projeto de mundo semi-aberto pronto. Refazer tudo vai dar mais trabalho. Não interessa, vocês têm uns 12 meses. 12 meses? Nós precisamos de mais tempo. Já se passaram... eu esqueci meu relógio, mas eu tenho certeza que já se passaram 30 segundos. Sério, eles ainda pediram para alterarem o projeto e fazerem algo próximo do que foi feito no Play 1. Isso me lembra, de certa forma, aqueles memes de desenho onde você mostra um projeto feito em 10 segundos, 1 minuto e 10 minutos. Só que com jogos é um prazo muito maior, né? Ok, vamos jogar. Ok. Tudo bem que a música de Crash 3 é incrível e marcante, mas
precisava repetir pela segunda vez? Sério, gente, em Crash Bash usaram meio que um remix como tema, e até que é aceitável, porque além da música ser divertida, e é a que ficou mais popular devido ao sucesso do terceiro jogo, usar ela num party game e spin-off vale a pena. Mas cara, estamos falando de uma sequência do jogo principal, da cronologia oficial. Precisava chupar a mesma música? Certo, vamos dar o play nisso aqui. Que é isso, mano? Eu vou compartilhar uma história com vocês. Quando saiu esse jogo, eu não tinha o Play 2, até porque ele era um pouco caro, né? Sabe como é o Brasil? Mas uma prima minha tinha, e então em um aniversário de família, meio que as crianças ficaram na sala jogando videogame. E então, olhando os jogos que ela tinha, meus olhos brilharam quando viu o Crash. Aí minha prima foi lá e perguntou: "Você quer jogar?" Meu coração agradece até hoje por aquilo. Confesso que minha primeira reação jogando, eu achei tudo muito incrível e maravilhoso. Até porque eu só conhecia os jogos do Play 1. Então conhecer algo novo da franquia era incrível. Eu só ganhei meu Play 2 uns anos depois e o primeiro jogo que eu zerei do Crash pra ele foi o Twin Insanity. Só que quando eu voltei a jogar o Wrath of Cortex, eu percebi que as animações não eram tão boas assim. Sério, olha isso, mano! As mãos do Cortex parecem batatinhas de fast food meio podres. E conseguimos ver praticamente até os polígonos nos esqueletos dos personagens e na cara deles. Sério, isso até parece uma animação muito mal feita no Garry's Mode. Tá, mas focando na história, a Uka Uka convoca uma reunião para falar sobre os planos recentes que deram errado na tentativa de dominar o mundo. E os vilões chegam à conclusão que a culpa é do Crash. Olha só o Team Tiger boladíssimo tentando pegar o holograma do Crash. Sumiu! Ok. Ninguém deixa escapar que Cortex está com uma nova arma secreta e detalhes para o Cortex tentando fazer o Nigin ficar quieto, mas sem sucesso. Ele acaba contando seu projeto Crunch, um novo marsupial bombado, que seria uma segunda tentativa de fazer um Crash malvado, mas dessa vez que ele seja malvado mesmo. Só que para concluir o projeto ele precisa de fontes de energia. E o Uka Uka, ao ouvir fontes de energia, lembra das antigas máscaras elementais que foram aprisionadas há um bom tempo por ancestrais, com cristais especiais, então decide despertá-los para usar nos planos de maldade. Cara, uma coisa que me irrita muito nesse início de jogo é a falha de roteiro. Praticamente não explicam nada de como que o Cortex, o Uka Uka e até o próprio Nitrope conseguiram fugir do passado. Os Bandicoots estão curtindo um dia na praia e, cara... Olha essa Coco, mano, parece até de massinha. Ok, eles percebem que coisas estranhas estão acontecendo com o clima, e a Quaco decide que vai verificar se é alguma obra de seu irmão do mal. E no templo do hiperespaço ele encontra com o Uka Uka e descobre que os elementais foram despertos, e é atacado. Depois de escapar, ele volta para casa de Crash para contar o que aconteceu e planejar com os heróis como derrotá-los. O legal é que a Coco é a personagem inteligente, e é ela quem cria as coisas tecnológicas. Ela criou meio que uma Warp Room em VR que te dá acesso a portais para ir a lugares diferentes do mundo, baseado na própria tecnologia do Time Twister, aquela máquina do tempo de Crash 3. E bem, é praticamente Digimon aqui dentro, sério. Olha os backgrounds lá no fundo. Na história, meio que nós precisamos coletar 5 cristais para poder fazer as máscaras elementais voltarem a hibernar. Então cada Warp será tematizada com um elemento diferente. Uma coisa que me deixa confuso também é que os cristais eles são gastos. Por isso que no Crash 3 o Warped a gente precisa voltar no passado para poder resgatar os cristais nos seus respectivos lugares iniciais. E aqui não tem explicação. Ok, a primeira sala tem como tema Máscara Rocco, que é o elemento terra. Então podemos imaginar fases de terra, caverna e até vulcão. Vamos entrar na primeira fase. Uma eternidade depois... Já carregou? Tá, eu dormi tanto que o inverno chegou ou a primeira fase é realmente com o tema neve, sendo que a máscara da sala que essa fase estava era de terra? Vai entender. Uma coisa que eu não entendo
foi porque colocaram uma fase de neve logo de cara. Normalmente colocam fases básicas para você aprender a mecânica básica do personagem. E aqui, te colocaram logo de cara com perigo. E é isso! Uma fase diferente logo de cara. E já aviso logo que contaremos muito com fases diferentes nesse jogo, já que as máscaras elementais é o que causam esse tipo de anomalias pelo mundo. Mas beleza, a próxima fase deve ser algo pelo menos mais comum. Hã? Quê? Além de chupar a música do Crash 3, o estúdio chupou a mesma fase de batalha de aviões também. Ai, é engraçado porque essas fases diferentes normalmente são colocadas em lugares um pouco mais avançados na história e gameplay, quando o jogador já está acostumado com as mecânicas. E olha só, mano, eu não sei qual foi o pensamento deles, mas deve ter sido algo próximo de: quem jogou o Crash 3 deve estar acostumado, então vai se sentir em casa aqui. Só que eles se esqueceram de quem nunca jogou Crash, né? E jogando, vemos que essa pegada de fases alternativas estava realmente na cabeça do estúdio. Sério! Tem até a fase de Pokébola, que lembra bastante aqueles jogos que você controla uma bolinha. E sério, tu tem que tomar muito cuidado pra não cair pra fora dessa fase. Cara, o pior é que até agora eu não vi nada do elemento terra. Seria tão legal se eles colocassem fases temáticas da máscara que estamos enfrentando. Mas até agora a única que focou nessa questão de elementos foi a primeira, e foi de neve. Cadê o elemental da Terra? Nessa próxima fase fica tudo mais confuso ainda. Por quê, cara? Na história, como sabemos, estamos enfrentando máscaras elementais que causariam catástrofes naturais na Terra. Mas aqui, nesse portal, somos levados à era medieval. Mano, é sério. Esse jogo, pelo menos na história, trata de portais que levam a lugares diferentes do mundo. Só que aqui tacaram algo medieval. Sabe por quê? Porque eles queriam, é a única explicação. Algum desenvolvedor deve gostar muito das fases da Idade Média do Crash 3, que decidiu dar uma chupadinha nessa fase aqui também e repetir ela nesse jogo. E eu sou obrigado a falar, essa fase aqui tá uma boa. Sério, até que a ambientação e design dela são muito legais. Eu particularmente gosto de fases com essa temática, e essa aqui combinou muito bem. Mas não se deixe enganar. Parece que essa fase foi feita especialmente separada das outras. Sério, o carinho que ela foi feita chega a destoar das outras nesse jogo. Vocês vão entender mais à frente. E bem, vocês estão vendo o que eu tô vendo? Sério? Ainda não viram? Pois é! Essa é finalmente uma fase de terra! E sério, se vocês olharem nos arquivos perdidos da Naughty Dog, o primeiro Crash teria uma fase perdida de mina, e aqui nós temos isso! E o legal é que ela não foca só nessa questão de andar nos carrinhos, porque mais à frente podemos invadir uma base de cientistas e voltar à gameplay tradicional. E ela funcionou muito bem aqui, tenho que concordar. Cara, olha esses cientistas que parecem ter sido feitos por minha irmã pequena brincando de massinha. Sério, eles são tão mal programados que podemos dar a volta por eles. Patético. Algo muito importante da franquia do Crash é que os personagens e as animações foram inspiradas de desenho animado. Só que parece que a Traveler's Tales não conseguiu fazer isso muito bem. Mas aí voltamos àquele meme do desenho feito em 10 segundos. O que parece é que eles não tiveram tempo suficiente para polir o jogo, o que é bem triste. Mas vemos isso até em jogos atuais, quando a empresa apressa o estúdio para completar logo a produção e não tem os adiamentos que ultimamente tem ganhado mais frequência. Mas parece que a Universal cresceu o olho com o sucesso de Crash na época, que não pensou o que o grande Shigeru Miyamoto disse. Um jogo atrasado tem grandes chances de ser avaliado como bom, mas um jogo feito com pressa é eternamente ruim. Eu não sei quando foi que ele disse isso, mas o fato é que a Traveler's Tales tinha o projeto na mão e estavam sendo pressionados. A real culpa disso é da Universal, cara, a decisão de apressar foi horrível. Agora temos o primeiro chefão, que é o mesmo para o jogo inteiro. Sim, todos os chefes do jogo são Crunch, com as diferentes formas de elementais, e nesse primeiro ele usa o poder da terra, como eu tinha dito no início, que era a máscara que estávamos enfrentando. De início isso até que é divertido, porque o Crunch é o Bandicoot modificado definitivo.
Só que isso tira toda aquela magia que os vilões de Crash têm. Eles praticamente foram rebaixados a personagens genéricos, como podemos ver numa fase de neve em outra Warp Room. Mas voltando, a Máscara da Terra usamos meio que a mecânica de bolinha para enfrentar o Crunch, enquanto ele lança uns meteoros. E cara, eu me sinto muito incomodado com esses efeitos 3D nos personagens. E com essas pedras que a animação parece até assets padrões do Unity. Uma vez eu fiz um curso de programação e no projeto final tínhamos que fazer um joguinho de navinha. E cara, essas animações aí das pedras tá muito igual às animações padrões do programa. Ok, mas depois de vencermos e selarmos a máscara, ganhamos uma habilidade diferente das que tem no Crash 3. A de andar devagarzinho, que faz com que possamos tocar em caixas de nitro e TNT sem que elas explodam. E sério, elas não servem pra praticamente nada. Na Warp seguinte temos a máscara Wawa, que controla o elemento da água. E nem preciso dizer que a primeira fase já foge do tema proposto. Sério, essa aqui é muito mais tema de terra do que a água. Eu não consigo entender a dinâmica de escolhas de fases desse jogo. Podia ser tipo no Mario, que cada mundo tem meio que uma temática diferente. Aqui poderia ser parecido, só que na Warp Room, tematizado com o elemental que estamos enfrentando. Mas pelo menos tá chovendo. Só que mais pra frente aconteceu algo inesperado. Aparecem uns rinocerontes correndo atrás da gente, enquanto dirigimos um Jeep. Tenho que confessar que isso foi divertido e inesperado. Essa fase até lembrou aquelas do Tarzan, que fugimos dos elefantes. E sério, cara, eu não queria ficar comparando um jogo com o outro, mas esse é praticamente um Crash 3.2. Tudo o que fizeram pra ele foi tirado ou reimaginado do jogo anterior, e na maioria das fases de uma maneira bem ruim. A fim de comparação e tematização, as Warps do Crash 3 tinha uma certa diferença entre elas. Podemos ver algo medieval na Warp 1, algo mais oriental nesse aqui, e o último com um estilo mais futurista. Mas olha isso, praticamente só mudam as cores e efeitos. Olha só o background de Digimon no fundo. Se você entra na Warp Room secreta do Crash 2, que é uma das torres remanescentes do castelo de Cortex, você consegue ver as ilhas do Crash 1 lá no fundo, sendo que nem acesso ao mapa do Crash 1 tem aqui. Só colocaram lá de enfeite mesmo. Esse é o potencial do Play 2. Para um jogo que levava o Play 1 ao limite, isso aqui é até uma piada com todo o trabalho que a Naughty Dog fez. Mas, continuando, conseguimos comparar mais algumas fases à frente. Temos uma da água e me agrada muito saber que colocaram a fase da água na Warp da Máscara de água. E bem, a jogabilidade é terrível. Sério, além das animações de morte nem existirem direito, que era algo que deixava as fases engraçadas, aqui se tornam uma tortura, porque tu morre por espinhos caindo do nada, cientistas malucos e um tubarão que esqueceu de usar protetor solar. E a jogabilidade do submarino que parece sabão. Sim, eles trocaram o jet ski subaquático por isso aí. E bem, a fase é meio demorada, o que deixa muito enjoativo. Você gosta da Coco? Pois é, veremos juntos agora uma das coisas mais legais desse jogo. Sim, temos uma fase de plataforma que jogamos com a Coco. Algo que nunca tinha acontecido anteriormente, só hoje em dia com os remakes. Apesar da animação ser meio travada aqui, a jogabilidade é bem interessante, porque de vez dela usar os giros do Crash, ela dá chutes e socos. E bem, cara, a temática dessa fase é muito da hora. Praticamente é uma vila japonesa onde tomamos cuidado para não cair na água. Isso aí, estão usando a temática da máscara. Que satisfação. Nessa fase ainda tem um labirinto louco que tem umas jogadas de câmera e uns ninjas que querem pegar a gente. Ok, na fase seguinte eu juro que não sei por que você tá voando no insectoide do Ben 10, enquanto ele atira gosma em uns navios aleatórios. Demorei até um pouco para entender a mecânica disso aqui de mirar, carregar e acertar. Nesse meio tempo eu quase quebrei meu controle. Que bagulho chato, cara.
tentaram inovar a fase de avião que vimos anteriormente, que já era uma adaptação do Crash 3, só que essa aqui não deu muito certo. É óbvio que repetiria fases já vistas nesse game, como essa fase da água aqui. E não é aquela que eu tinha mostrado, ela é praticamente a mesma coisa, a não ser pelo fato que no final você consegue dar uma andadinha por um laboratório genérico que a eletricidade na água aí parece até purpurina. Lembram da fase de motinha do Crash, super da hora? Pois é, aqui temos uma com Jeep e cara, olha os inimigos do Crash aqui também. Meus genéricos favoritos. Parece que na hora de fazer o jogo eles pensaram: ok, já que enfiamos o Crunch aí nas fases de chefões, onde que nós colocamos os chefes anteriores? Enfia eles aí como personagens NPCs. Sério, é exatamente isso que acontece. Esse jogo também repete a fase de bolinha. A única diferença é que o que muda são as temáticas. A primeira vimos na floresta, tem essa aí de neve e também a de terra. E preste atenção no Tiny boladão em Crash Warped. Agora, olha ele aqui! Mesma coisa com o Nitrope e também o Digodile. Saudades com batalhas com chefões de verdade. Ok, esse jogo tem alguns acertos, como eu disse na fase da Coco. E são exatamente elas que dão o diferencial do jogo. Tem outra fase que é na China, que fugimos de um tsunami com um patinete. Mano, legal é que ela segura aquela água toda com essa portinha aí. Eu acho que ela seria muito útil em dias de chuva. Outra fase com ela, fugimos montados num esqui de uma avalanche. E cara, isso é incrível! Vou comentar algo com vocês que é um pouco chato com esse jogo. Tem muita mesmo fase com gameplay diferencial, como as fases da água, bolinha ou montados em alguma coisa. Tudo bem que os jogos antigos do Crash já tinham isso. Só que a diferença é que nos jogos passados as gameplays são mais espaçadas entre uma fase normal e uma fase diferenciada. E cara, nesse jogo aqui parece que eles enfiaram essas fases na gente. Inclusive tem uma que montamos em um robô e é incrível. Só que é aquilo, parece que o jogo tem mais gameplay diferenciada do que gameplay normal. E a última Warp temos essa fase de vulcão aí que, sério, combinaria muito com a temática de máscara de terra ou até mesmo a de fogo, mas tudo bem. Ela é muito divertida e pra mim, na minha opinião, uma das melhores do jogo. Vocês devem estar me perguntando por que eu não falei dos chefões. Vou comentar disso agora. Bem, como eu disse, a ideia era fazer com que o vilão fosse controlado por cada elemento em cada Warp. Sendo a primeira a terra, a segunda temos essa da água aí que, sério, é muito ridícula. Tu tem que ficar desviando dos ataques de água. O boss do Nitrope em Crash 3 era bem parecido e muito melhor. O boss de fogo, você basicamente foge de uma perseguição e no final monta num robô que joga água. Crash bombeiro, dane-se. O último elemento é o do ar. E sério, o Crunch era pra parecer um tornado. Tá parecendo mais um gênio do Aladdin. Certo, na história nós reunimos 5 cristais para fazer os elementais adormecerem. Só que tem uma quinta Warp com mais 5 cristais. Vai entender. Acredito que os vilões estavam com esses cristais e nós fomos atrás para buscar de volta. Mas que isso fica confuso na história, fica. Aliás, esse jogo já é confuso mesmo. Esse boss final, apesar de serem umas paradas muito aleatórias, cheias de coisa na tela que você não entende nada, pelo menos deixa o chefão desafiador. O negócio é acertar com a bazuca no Crunch para ele despertar do controle mental e socar o Cortex, jogando ele longe e assim você podendo acertar um giro também. Depois de fazer isso 3 vezes, finalmente acaba. Ufa! O Kauka briga com o Cortex, que acaba acertando um raio de energia na máquina, que controla a mente de Crunch, e assim ele fica livre das mãos deles. Ok, depois disso tudo, Crash e Aquaco resgatam Crunch e Coco leva os amigos de volta para casa, agora com a companhia do novo Bandicoot, que entra para a equipe. Resumo, o jogo, apesar dos problemas, é muito divertido, mas preciso ser honesto, a qualidade de animação é péssima. Eu zoei no vídeo todo, mas é verdade, cara. O gráfico parece ter sido rushado pra terminar no prazo. Olha essas animações de quebra de caixas. Parece até papelão.
Outra coisa que estraga o jogo são os loadings. Meus amigos na infância falavam que desistiam de jogar porque demorava muito para carregar as fases. E não é mentira. Até quando tu liga o videogame, a primeira coisa que aparece é uma tela de loading. Ai, muito triste. A história também é muito confusa. Tudo bem que Crash nunca teve roteiros de cinema, mas aqui simplesmente cagaram para os vilões, transformando eles em personagens genéricos. O N-Tropy em Crash Warped era aquele cara todo boladão que criou uma máquina do tempo, mano. Aqui não diz nada sobre o passado dele e ele vira só um cara aleatório nas fases de bolinha. A dinâmica das fases também é um fator muito enjoativo. Além de muita repetição de temática, em portais com temas diferentes que não combinam, eles encheram de fases diferenciadas. Talvez, se o estúdio pudesse manter o projeto de mundo semiaberto, o jogo teria ficado muito melhor, que é exatamente o que aconteceu com o jogo seguinte, que começa onde esse aqui termina. Mas aí é papo para o próximo vídeo da série Crash. Eu acho que se o estúdio tivesse mais tempo para produzir, teria ficado bem melhor. Essa culpa eu coloco na Universal. Basta reparar nos jogos de mascotes lançados na mesma época, como o próprio Jak and Daxter e Ratchet & Clank. E adivinha quem trabalhou com essas franquias? Ele mesmo, Mark Cerny. Pois é, o mundo não gira, ele capota. Então, amigos, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero realmente que você tenha gostado, mesmo que você não conheça Crash 4 do Play 2, pelo menos tenha se divertido com esse vídeo. Não se esqueça também de deixar um comentário, porque isso ajuda bastante no engajamento, e eu também gosto de interagir com vocês. E todo aquele ritual padrão de, se você não é inscrito, se inscreve aí, cara. É de graça e você não perde os próximos vídeos. Lembrando que esse aqui faz parte da série principal aqui do canal, História dos Games. Então se você quer ver mais vídeos como esse, de outros temas também, é só acompanhar. Nos vemos no próximo vídeo e valeu!